Boa tarde, quarto ano. Vamos lá agora para a nossa aula de geografia, tá? Hoje nós vamos finalizar o restinho que faltou do conteúdo desse bimestre de geografia da apostila, tá bom? Então vamos abrir lá na nossa página 201 e nós vamos até a página 207, tá bom? Então vamos lá. Aprender um pouquinho sobre os rios para começar, né? A gente já viu relevo, clima, vegetação. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os rios. E todo esse último conteúdo dessa última unidade vai cair na nossa prova, tá bom? Os rios são cursos naturais de água que nascem em lugares mais altos e seguem em direção a lugares mais baixos, até desaguarem em outro rio, lago ou oceano. Os rios são bem diversificados e podem ter várias utilidades. Servem para a navegação, então a navegação de barcos e navios no transporte, quando os rios são bem fundos, né? O abastecimento de água à população, então daí a rede de água puxa a água do rio para transferir para a população depois de tratada. Residências, indústrias e comércio. O lazer, a gente também usa o rio para o lazer, né? Para se divertir. A pesca. E a produção de energia elétrica. Lembra que a professora já explicou que quando um rio é mais alto, tem quedas de água como cachoeiras, ele gera energia elétrica pela força da água, eles constroem usinas hidrelétricas, né? O Brasil tem uma grande rede hidrográfica, um grande conjunto de rios. Observe o mapa abaixo. Então, olha aí o mapa. Olha, todos esses risquinhos azuis que tem aí são rios, tá? Uns são muito mais largos, outros são mais finos, mas todos eles são rios, tá? Então, observa aí e vamos para a página 202. Um rio, ele pode ser reconhecido pelas suas partes. Então, as partes são a nascente, que é onde nasce, o curso, que é o caminho que o rio faz, o leito, que é o terreno sobre a água que corre o rio, então é o terreno. As margens, que são as terras que tem dos lados do rio, direita e esquerda. A foz é onde o rio deságua, onde o rio chega, tá? Afluente são rios que desaguam em um rio principal, tá? Então são rios menorzinhos que vão desaguar no rio maior. E subafluente é um rio que deságua em um rio principal. E o subafluente são os rios que desaguam em um afluente, tá? Então são os menores ainda que vão desaguar nos maiores, para desaguar nos maiores, para depois desaguar em lagos ou em oceanos, tá bom? Vamos lá. Uma atividade aí no meio. Somente uma das definições de rio está correta, então assinale com um X. Cursos naturais de água que nascem em lugares mais baixos e seguem em direção aos mais altos, é assim que funciona que eu li? Cursos naturais de água que nascem em mais altos e seguem aos mais baixos até desaguar em outro rio, lago ou oceano? Toda grande porção de água salgada separa os continentes de terra? Nem sempre de água salgada, né? Pode ser de água doce. Então, vamos lá, 203, recursos naturais. Os recursos naturais são as riquezas encontradas na natureza que são aproveitadas pelo ser humano em seu benefício. Então, quais são recursos naturais? Presta atenção. Sol, água, ar, vegetais, solo e minerais são recursos naturais. Então, são recursos naturais tudo aquilo que o ser humano retira da natureza para utilizar, tá bom? Então, olha só, é importante saber isso. Grifa aí para mim com seu lápis. Sol, ar, água, vegetais, o solo e os minerais são os recursos naturais, tá bom? Os tipos de recursos naturais. Agora a gente vai ter os tipos renováveis e não renováveis, tá? Os não renováveis são aqueles que se esgotam, ou seja, que a gente vai tirando da natureza e uma hora acaba, tá? Por exemplo, o petróleo e os minerais. Conforme a gente vai tirando, vai acabando. Por quê? Porque ele demora milhões de anos para se formar novamente. E se a gente está tirando com muita rapidez, não vai dar tempo de se formar novamente, né? E os renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, vão se renovando, como, por exemplo, as plantas.
Se a gente tirar uma planta, vai nascer outra no lugar. Se a gente tirar água, ainda a gente tem reserva de água, mas ela pode acabar um dia, né? O ar, né? A gente respira o ar, utiliza o ar, mas ele é renovável, sempre tem ar. O solo, a gente utiliza o solo, mas sempre tem solo, né? Então, essa é a diferença dos renováveis e dos não renováveis. 204. O solo é um importante recurso natural, pois nele podemos desenvolver a agricultura, fazer construções, etc. A agricultura são as plantações, né, geralmente de alimentos que a gente usa, né? Para reparar danos ao solo, há atualmente a preocupação com reflorestamento, né? Isso é, o plantio de novas árvores no lugar das que foram derrubadas. Então, quando o ser humano derruba muitas árvores, existe um impacto muito grande no meio ambiente, tá? Isso faz, né, causa muitos problemas no meio ambiente. Então, o que acontece? Estão pensando no reflorestamento, que é replantar muitas árvores num local grande, tá? Geralmente, os recursos naturais são destruídos pelo ser humano quando o ser humano faz queimada, deixando o solo impróprio, derruba árvores sem necessidade, colocando em risco as florestas, deixa de fazer o reflorestamento, isso é, o plantio de novas árvores no lugar das que derrubaram, então quando ele não planta de volta, apesar de que quando ele planta de volta, demora muitos anos para essa árvore se transformar numa árvore de volta, né? Pratica caça e a pesca desordenadamente, então sem regras, né? Vou caçar tudo que eu vi pela frente, a pesca também, sem precisar. Polui o ar, o solo e os rios, prejudicando a saúde das pessoas e dos animais, né? Na página 205, a gente pode ver aqui um Saiba Mais, que fala sobre o IBAMA, tá? No Brasil, existe um órgão do governo chamado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Esse instituto promove atividades de educação ambiental, cadastro e fiscalização de produtores e empresas, programas nacionais de combate aos incêndios florestais e ao desmatamento ilegal, além de emitir licenças e publicar relatórios, né? Então, é um órgão do governo que protege a natureza e que orienta e combate as pessoas que fazem coisas erradas, tá? Vamos para as atividades, número 1, 2, 3 e na página 206 também, tá? E a 207 vai ser só uma leitura. Número 1. Por que devemos criar alternativas ao uso dos recursos não renováveis? Por que a gente tem que criar outros meios de usar esses recursos? Porque eles vão acabar, tá? Então, pode responder aí. 2. O que são recursos naturais renováveis? Que são recursos naturais renováveis? Dê exemplos. 3. As frases a seguir têm informações incorretas, erradas. Reescreva-as corretamente. Então, vocês vão escrever o que está errado nessa frase, tá bom? A. O processo de erosão fortalece o solo? B. Para o bem-estar do solo, é recomendável fazer queimadas e desmatar. C. Durante a erosão, o solo não perde partículas e nutrientes. D. Atualmente, não é mais necessário proteger e conservar os recursos naturais. E. O solo fértil dificulta a germinação das sementes, tá? Então, vamos arrumar todas essas frases. 4. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, vocês vão ler todas as frases e completar com as palavras que estão aí dentro do quadrinho amarelo, tá bom? E aí, para finalizar a apostila, só vão realizar a leitura da página 207. Só a leitura, tá bom? Não precisa fazer atividade, combinado? Boa aula para vocês e amanhã a gente volta com ética e português. Beijo!